Meus irmãos, a graça e a paz. Eu tenho falado nos últimos dias sobre tirar as travas e bloqueios que nos impedem de alcançar o nosso potencial máximo. E no último domingo, você vai ver o card logo acima, eu ministrei sobre 4 homens que viram algo extraordinário, que levou com que eles trocassem a vida que tinham e seguissem por um novo rumo. E eu só pude falar de 2 homens. Eu queria falar hoje sobre um terceiro personagem na Bíblia que teve uma experiência tão profunda, tão transformadora. Eu queria ver com vocês as travas que o Senhor tirou da vida dele para que ele pudesse alcançar toda a frutificação e todo o desenvolvimento que ele podia ter. Esse homem é Moisés. É interessante a história de Moisés, marcada, cercada por milagres, cercada pelo sobrenatural. Mas tem algo que a gente percebe que a Bíblia não fala com clareza, mas ela nos mostra. Moisés, quando ainda estava no Egito, ele presenciou um egípcio maltratando, oprimindo um hebreu. E foi tomado por indignação, aquele gesto de opressão ofendeu diretamente, feriu diretamente Moisés no coração, ele ficou transtornado. E ali ele tomou uma decisão. Ele matou o egípcio. E assim que ele matou o egípcio, ele pensou que estava fazendo um bem para os hebreus, né, para aqueles homens que estavam sendo oprimidos. E em outro momento ele percebeu que os hebreus eles não tinham percebido aquele ato de violência de Moisés como algo bom. Eles tinham percebido apenas como um ato de violência, não como um gesto libertador, mas somente como um ato de violência. Isso nos mostra muitas coisas. Moisés era sensível a questões de opressão. Nós vivemos uma época em que muito se fala sobre isso, não é? E ele era sensível a essas questões. Ver o oprimido, ver o pobre, ver aquele que é injustiçado, isso mexia com Moisés. Só que ele tinha uma trava. Ele entendia que as coisas se resolviam na violência. Ele era agressivo. Alguns dizem, né, baseados na conversa que Moisés teve na experiência da sarça, quando ele diz que ele é pesado de língua, alguns estudiosos dizem que ele era gago. E gagueira, um dos motivos é justamente a ansiedade, né, o nervoso. Então, podemos supor que Moisés tinha dentro de si um vulcão, a ira, tinha dentro de si a agressividade latente, e ele queria usar desses meios para promover justiça, justiça social, é o termo muito em moda hoje em dia, para promover liberdade para aqueles menos favorecidos. Só que o que acontece? Nós aprendemos que essa não é a maneira correta. Observando essa história, não é a maneira correta. Ou seja, Moisés tinha o desejo de fazer o que era certo, tinha a intenção correta, certamente o desejo dele estava em linha com o que Deus queria, né? Nós sabemos que Deus quer justiça, paz, equidade entre os homens, mas ele usou caminhos de violência. O que aconteceu? Moisés então teve que sair do Egito fugido e passou 40 anos aprendendo a ser pastor de um rebanho que não era dele, aprendendo a cuidar das pessoas, a cuidar dos animais primeiro, desenvolvendo compaixão pelos animais, para que um dia ele pudesse
ter compaixão pelas pessoas. Talvez você pense, pastor, mas ele já não demonstrava compaixão pelas pessoas? Então a compaixão dele era seletiva, né? Ele tinha compaixão pelo oprimido, mas ele não teve compaixão do egípcio. E talvez você me diga, pastor, mas o egípcio era opressor. Aí nós caímos naquele problema, né? Quem tem o direito de aplicar a pena de morte? Jesus já nos ensinou sobre isso, ele já falou sobre isso. Aquele que não tem pecados que atire a primeira pedra, aquele que não tem pecados que mate o egípcio. Não é assim que se faz justiça social. Não é usando as armas do diabo que você vence o diabo. O apóstolo Paulo falou que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Elas não são iguais. Você não pode usar a mentira para combater a mentira, a opressão para combater a opressão. Se nós formos viver, alguém já disse que numa terra em que olho por olho e dente por dente vigora, todo mundo acaba cego e banguela. Moisés tinha uma trava na sua vida. Ele queria fazer as coisas do seu jeito, usando a violência, aplicando seus próprios conceitos de justiça. E um dia ele estava no deserto e ele viu a sarça ardendo. Ele foi tomado por curiosidade. Eu imagino que ele ficou muito tempo observando a sarça e vendo que ela não se consumia, aquela madeira não se transformava em carvão e depois em pó. Ele ficou olhando, a sarça continuava ardendo. E foi a maneira como Deus chamou a atenção dele. O que era aquilo tão inusitado? Moisés se aproximou e aí Deus falou com ele para que ele tirasse a sandália dos pés, porque aquela terra era santa. Moisés não podia pisar numa terra santa porque ele era um homicida. Ele tinha cometido um pecado igual ao de Caim. Caim matou Abel, Moisés matou o egípcio. Mas ali Deus se manifestou a ele e santificou a intenção do coração dele de ver liberdade, de ver justiça, de libertar o oprimido. E então, depois, quando Moisés estava pronto, já tinha aprendido a pastorear cabras, ovelhas, Deus pôde usá-lo para conduzir o povo de Israel como ovelhas até a terra prometida. Deus tirou a trava de Moisés. Moisés viu uma experiência, viu a justiça de Deus e entendeu que os seus desejos humanos eles deviam ser submetidos à vontade de Deus. Por mais que fosse certo, por mais que fosse justo, por mais que fosse apropriado, as coisas não se conseguem no braço, as coisas não se conseguem matando outros na guerra. As coisas se conseguem, se constroem no poder do Senhor. Você sabe, muitos de nós temos desejos e sonhos no nosso coração. Você pode estar assistindo esse vídeo aqui e ter no seu coração um desejo de empreender, de constituir uma família, de ter filhos, de ter um emprego melhor, de ter um ministério. Mas pode ser que esses desejos, que são legítimos e talvez até sejam a vontade de Deus para você, pode ser que você decida colocá-los em prática do seu jeito. Deseja constituir família, mas se casa com qualquer um. Mas em vez de se casar, de seguir o processo natural do relacionamento, se junta com pessoas que nem têm a mesma fé que você, não têm afinidades, quer ter filhos, quer constituir família, ter filhos, mas não se preparou para a vida, para ser um pai, uma mãe, para cuidar do seu filho.
quer ter uma profissão, uma carreira, mas não se qualificou e quer empreender, mas tenta fazer as coisas jogadas do seu jeito. Quem sabe muitas coisas dão errado na sua vida porque você tenta fazer a coisa certa do jeito errado. Tire essa trava da sua vida. Submeta ao Senhor tua vontade. Submeta ao Senhor. Creia que a vontade do Senhor é a melhor para você. Eu espero que com essa breve palavra seja acrescentado na tua vida um pouco mais de conhecimento e revelação e que você possa enxergar o que de fato Deus tem para você. Ainda falando sobre Moisés, eu quero aproveitar esse momento e falar especificamente sobre o anseio que alguns de nós temos no que diz respeito à justiça social também. Você pode ser tomado por indignação e querer resolver o problema daquelas pessoas na Cracolândia. Você pode ter compaixão dos idosos que não têm família para cuidar deles. Você pode ser tocado e ser sensibilizado para questões raciais, étnicas. Talvez você seja alguém que é profundamente tocado pela questão de cultura, né? Como é que pode o ensino no nosso país ser tão ruim? E você é sensibilizado e você quer fazer as coisas e quer agir e acha que todo mundo tem que se envolver com isso e acha que a igreja tem esse papel e a igreja deve levantar essas bandeiras de justiça social, de cultura, de educação, de etnias e opressão de mulheres, tolerância, né? Questões de minoria. É muito comum hoje em dia, né? Esses são temas muito comuns que as pessoas usam aí fora. Mas deixa eu te falar uma coisa. O mundo jaz no maligno. E a maneira como Deus quer resolver essas questões, sim, eu creio que Deus queira resolver essas questões. Mas existe uma maneira certa. A maneira certa é através do Evangelho. O Evangelho é a solução. Então, submeta estas causas a Deus. Submeta estes impulsos que você tem, esses desejos, né? esse ímpeto de ajudar o necessitado, de levar comida para o carente, roupa, de resolver o problema da fome no Nordeste. Submeta isto ao Senhor e entenda que este mundo está caído, não existe governo humano que seja santo, que seja bom, não existe política, não existe ideologia que seja justa. Submeta este desejo que você tem de trazer justiça sobre a terra, submeta a Deus e se envolva diretamente na pregação do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é a solução para todas as necessidades do ser humano. Você sabe, nos últimos tempos eu tenho me desapontado profundamente com questões políticas. Profundamente. Eu tenho percebido que realmente essa luta é vã. O que realmente importa é nós pregarmos o Evangelho, levarmos a palavra de Deus, levarmos o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas. O Evangelho tem um poder transformador. Ele restaura a pessoa, ele levanta a pessoa, ele abre portas para a pessoa entra numa nova dimensão. Então, não faça como Moisés, não mate egípcios, submeta-se ao Senhor e leve a palavra de libertação para o Egito. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.